Olá pessoal! Toda vez que vocês decidem optar pela realização de uma cirurgia plástica, é lógico que deve dar aquele frio na barriga, aquela expectativa pela consulta, inúmeras dúvidas que vêm na cabeça, afinal de contas são tantas informações, são tantas amigas falando, são tantas informações na internet. Então eu acabo pensando sempre qual o tema, quais as perguntas que essas pacientes chegam ao meu consultório com tanta dúvida, com tanto receio. Então eu procuro dividir essas perguntas em vários vídeos, Por isso a importância sempre de vocês estarem enviando para que a gente possa estar passando isso de maneira correta para as outras pacientes que vão operar. Então hoje, pensando nisso, eu decidi falar para vocês sobre quanto tempo dura a minha cirurgia plástica. Quanto tempo eu vou ser operada, doutora? É uma manhã? É uma hora? É o dia inteiro? Então eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos para que vocês fiquem cada vez mais tranquilas e menos ansiosas com as suas cirurgias. É lógico que eu não consigo dar o tempo correto das cirurgias, primeiro porque aqui eu estou falando de uma forma genérica, ficaria impossível eu falar de cada uma individualmente. E segundo, porque mesmo que eu estivesse falando de apenas uma cirurgia, não quer dizer que o tempo que eu falei para essa paciente seja o tempo correto. Na verdade, o que a gente sempre faz é um tema estimado para cada cirurgia. Então eu vou começar a falar daqueles procedimentos que são procedimentos mais simples, tá? Eu vou dar aqui alguns exemplos, é lógico que eu vou esquecer de outros. Retirada de pequenas lesões, correção de algumas cicatrizes, alguns casos de próteses simples de mama, apenas a colocação. Isso são cirurgias com durações menores, que pode ter uma variação de 1 hora a 2 horas, 2 horas e meia, dependendo de cada tamanho de cada lesão, de cada cicatriz. Então, mais um exemplo para falar para vocês que não existe a hora correta. Então, são cirurgias menores, com internações menores. Geralmente, a paciente vai embora no mesmo dia, mas muito importante frisar que também, dependendo do tipo dessa cirurgia pequena, a paciente necessita ficar mais tempo em observação. Então, vamos colocar que, não como regra, mas que como estimativa, na maioria das vezes, essas cirurgias que eu falei têm um tempo de internação curto e um tempo de cirurgia curta. Geralmente podem durar de 1 a 3 horas, dependendo do tamanho, e geralmente a alta hospitalar é no mesmo dia, após algumas horas da sua cirurgia. Das cirurgias maiores, como as mamas, as reduções de mama, as pexias, os levantamentos da mama com ou sem próteses, a abdominoplastia com ou sem lipo, isso tudo são cirurgias que variam muito. As mamas geralmente variam de 2 a 5 horas. Então, para vocês verem que o tamanho da sua mama e a dificuldade, às vezes, da flacidez, da areola que pode ser muito caída, dependendo de vários fatores, a sua cirurgia, que pode ser a mesma da sua amiga, ou seja, se você vai fazer uma mama redutora, vai diminuir a sua mama e a sua amiga também, a sua cirurgia pode durar 2 horas e meia, 3 horas, e a da sua amiga pode durar 5 horas. Isso significa que, dependendo de cada mama, o cirurgião encontra uma dificuldade diferente. Então, não existe o tempo certo. Existe o tempo preciso e necessário para cada cirurgia e para cada tipo de paciente individualmente, mesmo que seja a mesma cirurgia, no caso, a redução de mama. As abdominoplastias também não são diferentes. Todo o abdômen é diferente de uma paciente para outra. Tem abdômenes que tem a parede abdominal, que a gente já falou, flácida, tem aquela diastase, aquela separação do músculo maior. Alguns abdômenes têm uma hérnia umbilical para ser corrigido no mesmo tempo. Outras têm mais pele, menos pele. A quantidade da lipo interfere muito. Tem umas pacientes que a gente precisa fazer a lipo de costas, em outras a gente não precisa. Às vezes tem mais lipo para fazer, menos lipo. Então, da mesma forma,
um abdômen nunca vai ter o seu tempo igual ao outro. As abdominoplastias sem lipoaspiração, é lógico que exige da gente um tempo menor, já que a gente já está pulando uma etapa da lipoaspiração. Então, essa cirurgia ela pode durar de 2 a 3 horas, 4 horas. Então, isso tudo ainda levando em consideração as várias vertentes desse abdômen, que mesmo sem lipo pode ter uma aplicatura do músculo maior, pode ser difícil de corrigir a hérnia. Então, também não podemos estimar um tempo. A gente, quando fala para a família da paciente, quanto tempo vai durar? Então, se eu falasse de um abdômen sem lipo, vamos colocar aí 2 horas e meia até 3 horas e meia, 4 horas, dando esse intervalinho maior, porque depende justamente de cada abdômen. As abdominoplastias com lipo, é lógico que a gente está adicionando 2 cirurgias. Uma é uma lipoaspiração e a outra é uma abdominoplastia. Então, é lógico que o tempo cirúrgico ele será maior. Geralmente, uma abdominoplastia com lipo depende da quantidade da lipo. Ela pode durar de 3 horas e meia, até 5, 6 horas, dependendo da dificuldade que esse cirurgião vai encontrar em realizar a lipoaspiração pela quantidade da gordura e ainda na correção daquilo que a gente já conversou. Aplicatura da parede abdominal, do músculo, correção de uma possível hérnia, retirada de pele, que dependendo da flacidez pode ser muita. Então, depende muito. Esse intervalo cirúrgico ele também é muito alto. Então, ele precisa de uma programação bem maior para o paciente. Outras cirurgias na face, como nariz, como facelift, também dependem muito. A gente não tem como dar um horário certo. Geralmente, um nariz demora 2 horas a 4 horas. Alguns podem durar mais quando são narizes mais difíceis, que a gente precisa usar de outros artefatos, de outras maneiras de conseguir, às vezes, alguma cartilagem que complemente a nossa cirurgia do nariz. Então, também não temos como estimar um tempo, geralmente depende da dificuldade da correção desse nariz. Os facelifts, que são as cirurgias da face, que geralmente se acompanham com a blefaroplastia, que é a cirurgia da pálpebra, também depende quanto de quantidade de pele essa paciente tem caindo do rosto, caindo dos olhos, a quantidade de gordura. Então, assim, geralmente uma face também demora num tempo maior. Ela pode durar geralmente de 4 horas a 6 horas. Então, isso daí varia. Não quer dizer também que com 6 horas seja um tempo correto. Tem pacientes que necessitam ainda de enxertos de gordura na face, preenchimentos. Então, isso pode durar mais tempo. Bom, eu falei para vocês das pequenas cirurgias, que na maioria das vezes o paciente recebe alta no mesmo dia. Só que depois eu acabei falando da grande maioria das vezes, que são as cirurgias maiores. E que no meu caso, como cirurgiã, nunca vai embora no mesmo dia. Geralmente, se eu opero num dia a paciente, esta paciente, se estiver bem, ela vai embora no dia seguinte. Geralmente, essas internações precisam ser prolongadas. É uma minoria das vezes. Geralmente acontece porventura de alguma complicação, alguma intercorrência que a gente precise realizar um novo procedimento. Só que para uma programação, para uma estimativa, que nós aqui o tempo todo falamos de estimativa, é justamente operar num dia e ir embora no dia seguinte, na maioria das vezes, sabendo sempre que existe a possibilidade da gente ter que aumentar em um dia essa internação. Então, pessoal, já que isso é uma dúvida frequente e que lógico que todas vocês já passou pela sua cabeça em algum momento esse tempo que você vai operar, eu acho que o importante não é a preocupação com o tempo da cirurgia e sim com o cirurgião que você escolheu para você, a confiança no cirurgião. É lógico que se você está segura e você passou uma segurança para a família, o fato de você falar que a sua cirurgia vai durar 2, 3 e ela durar 4, é importante avisar para ele que isso não é um tempo certo, é um tempo estimado e que você confia no seu cirurgião
e que isso não quer dizer que a cirurgia deu errado, que foi alguma complicação, e sim algum cuidado a mais que ele precisou ter no seu caso, na sua cirurgia. Então, a confiança no seu cirurgião é muito importante. O tempo de cirurgia a gente sempre vai tentar que ele seja o menor possível, tomando todas as precauções para esse tempo cirúrgico aumentado. E espero que vocês dessa forma possam ir mais seguras para a cirurgia, sabendo que não tem um tempo certo no seu caso, e sim individualizado para cada paciente e para cada cirurgia. Então, um beijão para todas, fiquem ligadas, mandem suas perguntas, porque só assim a gente vai saber de que maneira a gente pode ajudar. Então, até a próxima!